Volume 01, Capítulo 3, Roxane. Nome do jogador: Kaga Michio. Informações do personagem e equipamento: Classe: Aldeão nível 3, Herói nível 1, Ladrão nível 3. Acessório: Anel de Determinação, Sandálias. Vender tudo aos mercadores com sucesso significa que consegui realizar tudo o que planejei fazer na cidade de Veio. Isso significa que, a partir deste momento, estou livre. Quando esse pensamento me ocorreu, senti-me feliz e um tanto vazio por dentro. Claro, posso fazer o que quiser sem que ninguém me mande e me diga o que fazer, mas agora que Pitsquer-san e eu seguimos caminhos separados, não havia ninguém aqui que me conhecesse. A realidade de que eu estava sozinho neste mundo estranho me atingiu como um caminhão atinge um protagonista de uma história isekai. Só esse pensamento quase me fez ter um ataque de ansiedade, até que me lembrei de que tecnicamente eu não estava sozinho, afinal. É isso mesmo, tem mais uma pessoa que conheci bem recentemente, tipo, nem faz 2 horas. O mercador de escravos. Ele deve estar esperando que eu volte para me passar a informação sobre aquele tal de labirinto. Já que ele se ofereceu para me dar essa informação pessoalmente, sem que eu o importunasse, seria muito idiota da minha parte não ir ouvir o que ele tem a dizer, certo? Mas primeiro, entrei nas sombras dos becos atrás da loja de armaduras com meu novo equipamento a tiracolo. Decidi que provavelmente seria melhor usar a armadura de couro por cima da camisa para proteção extra, mas coloquei os sapatos de couro e a bandana de bandido de volta na mochila. Essa bandana é diferente das comuns, então sempre há a possibilidade de quem a conhece reconhecê-la imediatamente. Se eu usá-la em público, posso acabar sendo confundido com um bandido de verdade, e essa é a última coisa com que quero lidar. Por fim, eu tinha a espada de cobre nas costas e 2 cimitarras na cintura. Isso é o mais próximo que posso chegar de ser um samurai no momento. Certifiquei-me de que ninguém estava andando perto de mim ou me olhando e abri a bolsa com o prêmio em dinheiro. Ela continha um total de 16 moedas de ouro e muitas moedas de prata, o que significava que o prêmio total era de mais de 160 mil nar. É ótimo ter tanto dinheiro agora, mas a enorme quantidade de moedas pesando na minha bolsa com barbante começou a parecer um grande inconveniente. Para alguém como eu, que está acostumado a usar moedas de 5 ou 10 ienes, mudar repentinamente para a moeda deste mundo, que parece subir a cada 100 moedas, pode levar algum tempo para se acostumar. Além disso, se bem me lembro, o chefe da vila me deu 15 moedas de ouro no total pouco antes de partirmos da vila. Não sei se elas têm exatamente o mesmo valor, mas deve ser quase o mesmo que o prêmio em dinheiro para aqueles bandidos derrotados. Tudo bem, hora de uma matemática rápida. 15 moedas de ouro do chefe, mais 16 moedas de ouro da recompensa pelos bandidos, mais as 2 moedas de ouro de todas as compras e vendas que fiz com o Pitsquer-san. Então, no total, devem ser 33 moedas de ouro. Além disso, também tenho muitas moedas de prata e cobre. Como as de ouro são as que valem mais, vou colocá-las apenas na bolsa com cordão e, em seguida, colocá-la bem no fundo da mochila para não perdê-las. Certo, agora devo estar pronto para prosseguir. Saí dos becos e voltei para a rua principal da cidade, que ainda estava tão movimentada quanto quando chegamos. Observando as barracas mais de perto, notei que, além dos humanos, raças não humanas aparentemente também estavam presentes ali, e em uma variedade surpreendentemente grande. Altos, baixos, cobertos de pelos, escamas, até mesmo aqueles com orelhas pontudas. Orelhas pontudas? Elfos. Então, existem elfos neste mundo? E nossa, há muito mais elfas do que elfos. E meu Deus, elas são ainda mais bonitas do que as retratadas em mangás, animes e livros do meu próprio mundo. Agora, simplesmente ficar olhando para as lojistas como se fosse pervertido provavelmente me causaria problemas com as autoridades. Portanto, a melhor coisa a fazer seria fingir que estou interessado em comprar os produtos que elas estão oferecendo e dar uma olhada nelas enquanto olho as vitrines. Uma delas era especialmente linda e tinha seios fartos e bem torneados, então passei a maior parte do tempo na barraca de joias dela. Agora, eu sei que,
Quando se trata da idade, a aparência élfica pode enganar bastante, então tentei verificá-la com o identificar, e o resultado é... idade. 37. Não deveria ser algo como 370 ou algo assim, já que ela é elfa e tudo? Quer dizer, tudo bem, contanto que ela pareça ter acabado de passar dos 20, em outras palavras. Perfeitamente arrasadora, tudo bem. Ah, e a propósito, quando tentei me identificar para ver se mostraria minha idade, só apareceu meu nome e gênero. Depois de uma curta caminhada, voltei à loja do mercador de escravos, onde os clientes entravam e saíam como se estivessem comprando mantimentos. Bem, eu entendo que este é um mundo totalmente diferente do meu, mas, honestamente, eu esperava que pelo menos uma pessoa agisse de forma suspeita ou olhasse ao redor nervosamente como se tivesse roubado algo. Sou eu estranho aqui, ou todas essas pessoas não estão bem da cabeça? Provavelmente é a primeira opção. Outra observação. Enquanto eu caminhava pelas barracas admirando as moças bonitas, tentei ouvir as conversas das outras pessoas na esperança de obter informações sobre o preço típico de mercado de escravos, mas esse plano foi por água abaixo rapidamente porque a maioria delas não falava Brain, então eu simplesmente não conseguia entender uma palavra do que diziam. Olá! Agora é uma boa hora? Não estou te incomodando? Perguntei depois que finalmente criei coragem suficiente para entrar na loja. Ah, o rapaz de antes. Por favor, entre. Quem me cumprimentou foi o mesmo aprendiz de antes. O Sr. Alan está aqui? Gostaria de conversar com ele sobre o assunto que discutimos antes. Certamente. Venha sentar-se enquanto vou buscar o mestre para você. Ele estará com você em um instante. Fui levado para a sala ao lado da entrada da loja, não para a dos fundos. Será que esse Alan tem salas diferentes para cada propósito comercial? Vou ser tratado como um cliente oficial agora? Esta sala estava literalmente repleta de móveis de aparência cara, com tapetes felpudos, sofás de couro, quadros em todas as paredes, uma mesa grande e um par de cadeiras feitas do que parecia ser carvalho escuro. Devia ser uma recepção de clientes ou algo assim. Bem-vindo de volta ao meu belo estabelecimento, Michio-sama. Eu estava esperando por você. O dono, Alan, veio falar comigo imediatamente. Eu nem sentei ainda. Sim, certo. Mas onde estão minhas maneiras? Por favor, sente-se onde quiser. Sinta-se em casa. Segui o conselho dele e sentei em um dos sofás. Era ainda mais confortável do que aquele em que me sentei quando estive aqui com o Pitsquer-san. Antes de prosseguirmos, há algo que eu gostaria que você soubesse sobre o homem que você me vendeu hoje. Sim. O que foi? Tive uma pequena conversa amigável com ele para conhecê-lo melhor, como é o procedimento habitual na minha área, e ele me revelou informações que podem lhe interessar. Aquele homem se tornou escravo porque cometeu o crime de roubar a bandana de bandido, que estava entre seus despojos de batalha, certo? Bem, acontece que ele não cometeu esse roubo sozinho. Na verdade, ele tinha um cúmplice. Infelizmente, ele não quis compartilhar seu nome, não importa o quão gentilmente eu pedisse. Entendeu aonde quero chegar, Michio-sama? Sim, eu entendi. Obrigado por me avisar. Vou me certificar de continuar tomando cuidado. A bandana de bandido é um item que aumenta as estatísticas de qualquer um com a classe de bandido ou ladrão, então os criminosos estavam dispostos a pagar um preço alto por ela. Se aquele cara queria roubá-la de mim, então isso significa que ele provavelmente tinha alguém disposto a comprá-la dele. Não sei quem poderia ser essa pessoa, mas acho que podemos descartar com segurança o chefe da vila e sua esposa, já que eles me ajudaram muito depois que ajudei a impedir o ataque à vila e nada em seu comportamento indicava que eles tinham qualquer tipo de segundas intenções. Talvez tenha sido Pitsquer-san? Afinal, ele é um comerciante, e ele geralmente tem apenas um princípio em sua linha de negócios, vender pelo maior lance. Por outro lado, lidar com bandidos provavelmente era muito arriscado para alguém como ele. Pelo que eu sei,
Quando a transação fosse concluída, eles poderiam simplesmente tê-lo matado para escapar com o item e o dinheiro. Então, quem seria esse suposto cúmplice? Mas isso é assunto para depois. Por enquanto, vamos nos concentrar na tarefa em questão. Quando cheguei aqui antes, você mencionou algo sobre um labirinto, certo? Gostaria de saber mais detalhes, mas primeiro, onde exatamente ele fica? Talvez seja melhor perguntar a ele tudo o que quero saber antes de começarmos a trabalhar. Foi descoberto na floresta a oeste da cidade. Significa o oposto de onde chegamos. Isso mesmo. Quando saímos da vila, seguimos o sol enquanto ele cruzava o céu, ou seja, estávamos indo de leste para oeste. Então, para chegar ao labirinto, terei que continuar indo para oeste a partir do outro portão da cidade, entendi. Logo após começarmos nossa conversa, uma criada entrou na sala, carregando um luxuoso jogo de chá, provavelmente com refrescos para mim e a Lançã. Mas aquelas roupas. Será que ela... o que é isso? Uma empregada? Bolo de morango doce com um rock and roll em Jesus com um peixe. Eles têm empregadas aqui. Ok, é isso. Este mundo é o melhor mundo de todos. Identifique esta beleza perfeita agora mesmo. Roxane. Mulher, 16 anos. Guerreira bestial nível 6. Então o nome dela é Roxane, hein? Ela é muito bonita, não, linda, não, espera, palavras não conseguem descrever o quão gostosa ela é. Ela está em um nível totalmente diferente das modelos e ídolos que eu conhecia da internet e da TV no Japão. Ao contrário delas, que são basicamente obrigadas a ter aparência e agir como são com o único propósito de atrair os homens, ela parece algo verdadeiramente genuíno, imaculado pela corrupção do show business. Graças a Deus que não existe aqui. Quer dizer, olhem só para ela. Um verdadeiro anjo, incapaz de pisar neste solo imundo. Ela tem lábios vermelho claros maravilhosos e um par de olhos grandes e brilhantes, e seus cabelos, da cor dos mais finos castanhos, são tão irresistivelmente fofos que eu só quero enterrar meu rosto neles. E ela até tem aquele chapéu típico de empregada. Que parece coisa. Aqui está, senhor. Ela colocou uma xícara cheia na minha frente. Enquanto fazia isso, seus seios fartos, claramente majestosos demais para serem contidos pelo vestido azul escuro que ela usava por baixo do avental de empregada, balançavam visivelmente para a frente e para trás. Nossa, garota, quem imaginaria que você teria um par de bazongas tão bonito? Aliás, hoje é um dia maravilhoso. Muito obrigado. Eu respondi simplesmente. Talvez eu não esteja prestando atenção suficiente, mas a maioria das roupas neste mundo parece ser bastante larga e volumosa, o que torna um pouco difícil avaliar corretamente o tamanho do busto de uma mulher. Mas e no caso de Roxane? Cada peça de roupa estava colada ao seu corpo, como se tivesse sido feita assim de propósito. Esta é realmente uma descoberta chocante, bastante chocante, você não concorda, meu caro leitor? Mesmo quando ela terminou de se curvar para colocar a xícara na minha frente e voltou à sua posição normal e graciosa, seus seios continuaram a balançar e balançar, atraindo meus olhos para eles como se tivessem usado algum tipo de feitiço de hipnose em mim. Como eu disse antes, a entrada do labirinto só foi descoberta há cerca de 2 dias, então ainda nem foi totalmente explorado. Atualmente, não sabemos exatamente o tamanho dele nem quanto tempo levará para atravessá-lo. Entendi. O que quer que o comerciante estivesse falando entrou por um dos meus ouvidos e imediatamente saiu pelo outro, porque toda a minha atenção estava focada no peito de Roxane. Em termos de altura, parece que ela é igual a mim ou um pouco mais baixa, então cerca de 1,60 m. Não consegui dizer exatamente por causa das roupas, mas se o quão apertadas elas a vestem for um indicador, ela não deveria ter excesso de gordura, exceto pelos seus seios maravilhosos, é claro. Sério, eles devem ter absorvido todos os nutrientes de suas refeições para crescerem tanto. Talvez tenha algo a ver com o fato de que, como apontado por sua classe, ela não é humana,
mas uma semi-humana ou besta de qualquer espécie não humana que seja chamada neste mundo. Não parece que ela tenha uma cauda ou um par de orelhas de animal, mas elas podem estar escondidas de vista por seu uniforme. Alheia a tudo o que se passava na minha cabeça, Roxane caminhou até a mesa onde Alan San estava sentado, entregou-lhe a xícara e serviu-lhe a mesma bebida que me serviu. Ele pegou a xícara e a levou lentamente aos lábios. Ah, por favor, Michio-sama, não se incomode. Tome um gole você também. Ah, certo, desculpe por isso. Já que ele disse que posso tomar um gole, acho que vou tomar. Mas seria legal se fosse só um chá de ervas e não algo com álcool, já que tecnicamente ainda sou menor de idade, embora para os padrões japoneses. Se eu tiver um tempinho livre, preciso me informar sobre a idade mínima para beber aqui. E talvez a idade de consentimento, já que estou nisso. Instigado pelo mercador de escravos, levei a xícara à boca enquanto Roxane saía da sala. E então? O que você acha? Ele me perguntou isso, mas eu mal consegui beber o conteúdo da xícara, então tive que inventar a resposta na hora. Para ser sincero, não é uma bebida ruim. Nunca provei nada parecido na minha vida. Não, estou falando da garota. Parece que ela despertou seu interesse. Quem? Roxane? Ah, ela? Bem, sim, ela certamente chama a atenção, com certeza. Certo? De todas as escravas que tenho no meu inventário agora, ela provavelmente está entre as melhores. E a que eu mais recomendaria. Ah, agora entendi. Entendi do que se tratava. Então Roxane não é uma serva. Ela também é uma escrava. Uma das melhores, né? Eu entendo perfeitamente por que ele faria isso. E acho que faz sentido. Afinal, Alan San é um mercador de escravos, então por que ele recomendaria qualquer outra coisa além de escravos para um cliente em potencial como eu? Permita-me ir direto ao cerne da questão, Michio-sama. Se você pretende explorar o labirinto, comprar um escravo seria a melhor opção. Nesse caso, eu conseguiria comprar qualquer uma de suas escravas? Até mesmo uma beldade como Roxane? O que quero dizer é que você vai precisar formar um grupo, já que enfrentar uma masmorra como um labirinto sozinho seria nada menos que suicídio. Discutível, já que estou com minha OP Durandal, mas vamos supor que ele esteja certo por enquanto. Continue. Claro, essa coisa de grupo não me interessa tanto assim. Tudo o que eu quero saber é se eu realmente quero comprar Roxane como minha escrava pessoal? De repente, sinto um calor infernal, como se todo o sangue tivesse subido para minha cabeça. Será que meu rosto está vermelho agora? Isso não é bom, cara. Calma, tenta se acalmar antes de fazer ou dizer alguma besteira. Posso ainda ser criança, mas isso não significa que posso fazer e dizer tudo o que quero, que se danem as consequências. Vamos lá, pense com a cabeça, não com o pau. Com um grupo próprio. Você poderá caçar monstros e ganhar dinheiro com mais eficiência. Claro, há aventureiros que preferem jogar sozinhos, mas, no geral, é mais vantajoso ter um grupo grande, com até 6 membros no total. Sim, claro. Então, os grupos podem ter até 6 membros. Essa informação pode ser útil no futuro. Ser livre como jogador solo é minha opção preferida por enquanto, mas ter alguém para compartilhar minhas viagens também pode não ser uma ideia tão ruim. Lutaríamos juntos, comeríamos juntos e compartilharíamos as histórias de nossas vidas enquanto fazíamos isso, faríamos nome como aventureiros famosos e dormiríamos no mesmo quarto em uma pousada para economizar. Espera, dormiríamos juntos? Dormiríamos. Junto com Roxane. Se eu a comprasse. Naturalmente, os problemas começam na hora de dividir o saque obtido nas aventuras, como itens mágicos ou moedas de platina. Os labirintos são estruturas misteriosas sobre as quais não sabemos tudo, mas sabemos que, ao concluí-los, você pode enriquecer muito rápido, correndo o risco de se ferir e possivelmente morrer. Então, presumo que uma moeda de platina vale ainda mais do que uma moeda de ouro?
Eu provavelmente poderia facilmente comprar a Roxane com uma dessas belezinhas na minha bolsa. Mas espere. Se os labirintos realmente estão cheios de tesouros, o que dizer de uma situação em que um membro do grupo decide que quer monopolizar tudo para si? E quanto a disputas por coisas e dinheiro? Elas acontecem com frequência? Felizmente não com tanta frequência, mas houve momentos em que alguns aventureiros desejaram certos itens a tal ponto que estavam dispostos a virar suas lâminas contra os outros membros do grupo. E como tais situações foram resolvidas? Simples e eficaz. Olho por olho, dente por dente. No labirinto, se um membro do grupo te atacar com a intenção de te matar, você tem o direito legal de se defender, por qualquer meio necessário. Entendo. A opção mais lógica aqui seria continuar sozinho para evitar confusões tão graves, mas se eu fizer isso, a possibilidade de comprar a Roxane pode ficar para sempre fora do meu alcance. Arg, isso é tão frustrante. Sei que não deveria pensar nisso, mas simplesmente não consigo tirar esse pensamento da cabeça. O que eu faço? Que porra eu deveria fazer aqui? Comprar ou não um escravo, eis a questão. Mas a resposta certa para esse problema ainda não está nem perto de ser descoberta. Por um lado, sei que comprar e possuir escravos é moralmente errado. Afinal, era proibido no meu mundo por um motivo. Mas, por outro lado, ela é uma garota tão linda que senti que, se eu não me apresentasse agora e a reivindicasse como minha, essa oportunidade talvez não se apresentasse mais, e eu não seria capaz de me perdoar até o fim da minha vida se algo assim acontecesse. Preciso tomar uma decisão agora. Claro, se o seu grupo for composto por pessoas em quem você sabe que pode confiar a sua vida, não haverá problema com traições. Ou, se ainda se preocupa com isso, pode contratar propositalmente pessoas mais fracas do que você. Felizmente, casos como esse são menos frequentes agora do que há alguns anos. Ele estava praticamente me dando informações valiosas, mas Roxane era a única coisa em que eu conseguia pensar. Se isso fosse um jogo, ter conflitos dentro do grupo não seria um problema tão grande. Na pior das hipóteses, seu personagem no jogo morreria e simplesmente reapareceria na igreja-templo mais próximo, qualquer que fosse o ponto de surgimento, e você poderia se vingar do membro do grupo que pensou que poderia te prejudicar. Mesmo em MMORPGs, onde a interação era quase exclusivamente entre jogadores vivos e pensantes, unidos para o bem ou para o mal, as possibilidades de traição e PK, player killing, eram limitadas pelos sistemas do jogo. A realidade, no entanto, era algo totalmente diferente de se resolver. Não importa aonde você vá, as pessoas ao seu redor são, em última análise, completos estranhos em quem você não sabe se pode confiar. Sério, vamos considerar o seguinte. Você está indo para o labirinto com os membros do seu grupo, você luta contra monstros, um deles dropa um item valioso que um dos membros do seu grupo deseja tanto que está disposto a matar por ele, e ele faz exatamente isso. Onde estou querendo chegar? Considerando que a morte provavelmente não é nada incomum em uma masmorra cheia de monstros como um labirinto, ninguém provavelmente suspeitaria quando alguém morresse lá, já que o culpado poderia simplesmente fingir que tudo isso era um cenário de ele mordeu mais do que podia mastigar. E já que estamos falando de itens e tesouros valiosos, uma pergunta, se me permite. Enquanto estiver no labirinto, é possível ser esfaqueado nas costas por um dos membros do seu grupo? Sim, existe essa possibilidade. Eu sabia. Teria sido bom demais se não fosse o caso. Sabendo que ela poderia muito bem tentar me matar se não me achar do seu agrado, ou que, se a oportunidade de fugir com um tesouro valioso se apresentar a ela, eu ainda quero comprar Roxane. Entendo. Não é nada bom ouvir isso. No entanto, grupos compostos por um mestre e seu escravo têm regras específicas. Como um escravo é propriedade de seu mestre, o mesmo princípio se aplica a qualquer item ou dinheiro que o escravo possa obter. Essa é uma preocupação resolvida. Mas se eu quiser que a Roxane seja minha, ainda tem uma coisa que preciso saber. Hipoteticamente falando, se eu comprasse Roxane de você, ela seria capaz de me apunhalar pelas costas e fugir com o tesouro, mesmo eu sendo seu mestre? Algo assim não seria possível.
Veja bem, mestre e escravo estão ligados um ao outro por um pacto. Se o mestre morrer, seu escravo morre com ele. Sério? Não é muito duro? Então, se Roxane acabar sendo comprada por outra pessoa e essa pessoa morrer, ela também vai morrer. Talvez, mas tudo depende de como o mestre pretende viver a vida. E se você decidir que não quer mais um escravo em particular como sua propriedade, você sempre pode libertá-lo da servidão ou preparar um documento que transfira os direitos de propriedade para outra pessoa. Ah, então existe essa opção. Isso é bom, muito bom. Saber que posso libertá-la antes de morrer é uma informação muito útil. Condená-la à morte prematura simplesmente porque algo aconteceu comigo seria cruel demais. Mas se você almeja ser um aventureiro, e alguém que almeja explorar labirintos, é melhor preparar esse documento com antecedência, embora tê-lo consigo não adiantaria nada se você acabasse devorado por algum monstro ou desintegrado por uma armadilha. Meu melhor conselho seria o seguinte: se você quer ter escravos, é melhor se resignar a explorar labirintos ou outros lugares perigosos. Ou saiba exatamente quando se esconder e correr se você valoriza sua vida. Eu sei que para alguém jovem e ávido como você, a perspectiva de ser um aventureiro pode ser a que gera o maior ganho financeiro, mas acredite em mim, existem maneiras mais seguras e estáveis de garantir uma fonte de renda. Sem mencionar o fato de que você precisaria de um lugar onde você e seus escravos pudessem ficar, comer e dormir, e não estou falando de alugar quartos em uma pousada o tempo todo. Se você quer ser um mestre de escravos, sua própria casa é uma necessidade absoluta. Eu definitivamente gostaria de dar a Roxane um lugar onde ela pudesse viver, comer e dormir em paz. Principalmente dormir comigo na mesma cama. Não, garoto. Tire essa cabeça da sarjeta e comece a levar isso a sério, pensando em qualquer coisa que não seja fazer coisas moralmente questionáveis com aquela empregada e aquele corpo de gata dela. Quero parar com as fantasias obscenas que passam pela minha cabeça, mas tentar o máximo que puder, a imagem dos seus peitos perfeitos e a visão do que eu faria com eles. O lado bom, porém, é que se você conseguir saquear tesouros suficientes em um ataque bem-sucedido ao labirinto, terá dinheiro suficiente para possivelmente sustentar um estilo de vida confortável pelo resto de seus dias. Mas há algumas coisas que você também precisa ter em mente antes de tomar a decisão final. Primeiro, em termos de status e posição social, os escravos estão apenas ligeiramente acima dos bandidos. Na verdade, a maior diferença que diferencia esses dois grupos é que você é legalmente obrigado a matar bandidos, ladrões e outros fora da lei, e pode reivindicar seus bens como seus, enquanto matar um escravo que está com seu mestre é considerado uma ofensa punível. Mas aqueles que fogem de seu mestre são tratados como qualquer criminoso. Então eles estão só um pouquinho acima dos bandidos e seus semelhantes, hein? Olhando para alguém como a Roxane, isso é realmente difícil de acreditar. Além de aventuras, há alguma outra maneira de ganhar dinheiro? Claro que sim. Contanto que você seja membro de uma guilda de verdade e esteja disposto a aprender os costumes de sua nova classe, você pode se tornar o que quiser. Ok, entendi. O maior problema aqui é que você não pode formar um grupo com ninguém a menos que confie nele. Eu vim sozinho do Japão para começar, mas mesmo antes de receber o Isekai do nada, eu tinha sérios problemas de confiança, além de desdém por outros seres humanos, que eu presumia que estavam todos querendo me pegar e jogar sal nas minhas feridas abertas. Então, como alguém pode esperar que eu forme laços de confiança com os cidadãos deste mundo se eu nem sei quais são as leis desta terra e o que conta como bom senso aqui? E será que conseguirei dinheiro suficiente para comprar comida para mim e para Roxane sem precisar me aprofundar nas profundezas do labirinto? Bem, eu sempre posso optar por não comprar a Roxane e começar minha carreira como aventureiro solo. Com uma arma como a Durandal ao meu lado, fazer meu nome não deve ser nada difícil. E então, Michio-sama? Você estaria interessado em comprar a Roxane? Ela é uma guerreira bestial, então tenho certeza de que seria uma ótima adição ao seu grupo. Guerreira bestial? Sim, porque ela é uma lobisomem. Guerreira bestial é uma classe que só um lobisomem ou outro homem bestial pode adquirir. Lobisomem, hein? Preciso dizer que ela não se parece nem um pouco com um.
Claro que eu sabia sobre a classe dela e seu nível porque usei identificar nela. Bem, o que você diz? Uma oferta bem tentadora, não é? Sim, mas... E para completar, ela é a mais linda entre as escravas que tenho em estoque agora. Com sua aparência deslumbrante e o intelecto à altura, ela será a companheira perfeita para alguém de primeira viagem como você. E ela é uma guerreira bestial lobisomem, ainda por cima. O mercador de escravos continuou a despejar suas palavras doces em meus ouvidos. Isso é legal e tudo, mas preciso manter a cabeça fria. Não posso fazer uma compra precipitada sob a influência dessa suavidade dele. Além disso, deve haver um porém. Sempre há. Mas talvez desta vez possa ser um acordo honesto, sem nenhuma condição de trapaceiro? Seria estranho vender alguém tão bonita quanto Roxane sem ter algum plano oculto, mas talvez seja só minha mentalidade danificada falando de novo? Então, por que ela ser uma homem-fera é tão importante? Por que você parece estar fazendo um estardalhaço disso? Você conhece o ditado que diz que os elfos são a raça não humana número 1 em termos de expectativa de vida e longevidade? Bem, sim. Quer dizer, não é de conhecimento geral que os elfos tendem a viver muito mais que os humanos? Ou será que isso é outra coisa diferente neste mundo? Então deixe-me dizer uma coisa. Isso é apenas uma lenda urbana. Sério? Que interessante. Dizem que os elfos são a raça com maior longevidade, pois mantêm a aparência jovem por mais tempo. Na verdade, a expectativa de vida dos elfos e dos homens-fera é praticamente a mesma. É mesmo? Tenho que admitir, eu não sabia disso. A mulher de aparência jovem que eu tinha visto de relance nas lojas de rua supostamente tinha 37 anos quando a identifiquei, mas ela parecia ter 20 e poucos anos, no máximo. Mas devo dizer que, em termos de aparência geral, Roxane era ainda mais bonita do que aquela elfa. E seus seios são definitivamente maiores. Isso é compreensível, então não se preocupe tanto com isso, Michiyo-sama. Nós, humanos e não humanos, temos diferentes pontos de envelhecimento e maneiras de perceber a passagem do tempo. Para ilustrar com um exemplo, acho que você concordará que, para nós, humanos, há pouca diferença entre um cachorro de 2 anos e um de 8, certo? Agora que você mencionou, acho que tem razão. Eu nunca pensei muito nisso. Quando se trata de homens-fera, aos 16 ou 17 anos eles não são diferentes de nós, humanos, mas quanto mais velhos ficam, a diferença se torna mais aparente. Normalmente, nós, humanos, começamos a mostrar sinais visíveis de envelhecimento por volta dos 40 ou 50 anos, mas quando o homem-esfera atinge essa mesma marca, ainda parece tão jovem quanto era na adolescência. Então, da perspectiva de nossa expectativa de vida limitada, os homens-esfera pode muito bem permanecer bonito para sempre. Ah, entendi. Roxane é 1 ano mais nova que eu e já é tão linda que chega a ser inacreditável. Então você quer dizer que mesmo quando ela chegar aos 40 ou 50 anos, sua aparência não mudará muito em relação a como ela está agora? Além disso, há mais um fator muito importante que diferencia os homens-fera das outras raças, um fator que é tido em alta conta por todos os clientes. E esse fator é: como são meio feras, ou meio animais, se preferir termos mais leves, eles são incapazes de gerar descendentes humanos. Oh! Então as pessoas tendem a considerar esse aspecto importante, né? Sinceramente, não achei que alguém se importaria com algo assim em um mundo baseado em cenários medievais. Aliás, isso significaria que eu poderia simplesmente transar com a Roxane sem parar, sem me preocupar com consequências desagradáveis 9 meses depois. Para esse fim, a querida Roxane ainda é virgem, se esse assunto lhe interessa. Ela ainda é virgem? Estala os lábios. Legal. O fato de ela ser virgem tem algum impacto no preço dela? Sim, mas por uma razão prática. Com virgens, você não precisa se preocupar em contrair doenças sexualmente transmissíveis. Claro, temos estabelecimentos adequados de natureza sexual nesta cidade, mas eu não recomendaria usá-los, mesmo que fosse o último lugar desse tipo no mundo inteiro.
Se alguém perguntar, não ouviu isso de mim, mas, para ser honesto, em vez de listar as doenças que as prostitutas locais têm, seria mais rápido listar as que elas não têm. Então, presumo que este mundo ainda não tenha meios de combater as DSTs? Uma pena, mas era de se esperar, já que os remédios e as drogas modernas deveriam ser praticamente inexistentes aqui. Parece que isso põe em risco meus planos de investigar bordéis. Mesmo assim, obrigado pelo aviso. Com certeza me lembrarei dele. Ótimo. Voltando ao caminho certo, a própria Roxane tem plena consciência de que pode ser usada como escrava sexual. Certo. Então ela realmente sabe como pode ser usada por seu possível dono? Além de ser informada da possibilidade de se tornar uma escrava sexual, ela também recebeu todo o conhecimento teórico necessário para agradar qualquer tipo de cliente, não importa quais sejam suas preferências ou taras. Isso me deixou preocupado e excitado ao mesmo tempo, mas todas as minhas preocupações evaporaram sem deixar vestígios assim que imaginei Roxane amarrada em um casco de tartaruga. Só essa imagem foi suficiente para fazer minha imaginação juvenil, que eu tentava controlar, voltar a enlouquecer. Mas isso não deveria ser nenhuma surpresa, porque, sejamos honestos, se você não estivesse interessado nessas coisas, você não estaria interessado em comprar uma jovem escrava em primeiro lugar. Eu acho que sim. Para ser sincero, saber disso foi um alívio para mim. Neste mundo, assim como no anterior, comprar uma jovem escrava parece ter apenas um propósito, e todo mundo sabe disso, então provavelmente não serei o primeiro a cometer um ato tão, moralmente, covarde, e com certeza não serei o último. Mas devo dizer, Michio-sama, que estou feliz que você tenha decidido visitar meu estabelecimento em um dia tão bonito como este. Por que você diz isso? Depois de passar tantos anos no ramo, posso dizer com orgulho que tenho um olhar aguçado para julgar os clientes que entram na minha loja, e me entristece dizer que, mesmo que muitos deles queiram comprar uma escrava, muitos nem encostam um dedo nelas devido à sua bússola moral que lhes diz que isso é errado. Para ser totalmente franco, esse é o tipo de cliente que eu menos gosto. Na minha opinião, qualquer tipo de compra, seja uma escrava ou algo tão simples como fazer compras no mercado, precisa ser feita com a cabeça no lugar e muita consideração. Você sabe o que dizem. A pressa é inútil, certo? E acho que nós dois concordamos que desperdiçar dinheiro com algo que você realmente não vai precisar é o pior desperdício. Então, pessoas assim também existem neste mundo, né? Que fofo! Se tem um tipo de pessoa que eu odeio mais do que valentões e aqueles que me fizeram mal sem motivo aparente, são os babacas com muito dinheiro que sempre compram tudo que vem pela frente, só para jogar fora depois de perceber que não precisam. Felizmente, posso dizer com certeza que eu não trataria a Roxane dessa maneira. Bem, acho que é isso mesmo. Então, por que compras como essa continuam acontecendo? Você pergunta. Bem, se você me pedisse a opinião, eu diria que a razão para as coisas serem como são é simples. Inexperiência, tanto do lado do cliente que entra aqui sem saber no que está se metendo quanto do lado das escravas que não recebem educação sexual adequada. Felizmente, posso dizer com orgulho que Roxane não é alguém assim. Ela recebeu toda a educação necessária para ser uma companheira adequada para qualquer aspirante a aventureiro, então pode ter certeza de que ela nunca será um fardo para você. Entendo. E por último, como um bônus adicional, ela é capaz de falar influentemente. Ah sim, você está certo. Quando ela me deu a xícara com a bebida, eu conseguia entender cada palavra que ela dizia, então acho que faz sentido que ela saiba Brain, que deve ser o nome da versão mundial da língua japonesa, mas acho que eu estava absorto demais no balanço saltitante dos seios dela para perceber isso. E, sinceramente, dá para me culpar? Foi totalmente incrível. Eu adoraria a ver de novo se tivesse a chance. E isso conclui meu discurso sobre o motivo pelo qual eu recomendo fortemente comprar minha querida Roxane. Ótimo, parece que seu discurso de vendas finalmente acabou. Roxane. Não há dúvida de que ela é a garota mais linda que já vi na vida, não que eu tenha visto muitas, para começar.
Seus olhos eram tão brilhantes e deslumbrantes que bastava um olhar para eu me sentir como se estivesse sendo engolido por eles. Será que consigo mesmo comprar alguém como ela? Inclinei-me sobre a minha xícara para uma última sessão de brainstorming com o peito pesado. É assim que se sente o peso da liberdade e da responsabilidade? Para dizer a verdade, ainda tenho minhas dúvidas sobre todo esse assunto, mas, acima de tudo, não quero ficar sozinho neste mundo estranho e desconhecido. Se eu puder ter uma companheira, mesmo que seja uma escrava, é claro que gostaria de aproveitar essa oportunidade imediatamente. E quanto aos meus dilemas morais? Eles ainda estão aninhados no fundo da minha cabeça, é claro, mas vamos olhar de outra perspectiva. Se eu comprar Roxane, farei o meu melhor para tratá-la de maneira respeitosa e um dia libertá-la para que ela possa decidir seu destino sozinha. Por outro lado, se outra pessoa acabar comprando-a, não haverá garantia de que esse babaca não a tratará como nada mais do que seu brinquedo sexual pessoal, e isso é algo que eu absolutamente não posso permitir. De volta ao Japão, tive minha cota de maus-tratos, o suficiente para durar várias vidas e não desejo que um destino semelhante aconteça com mais ninguém. O maior problema aqui é que a escravidão é aparentemente parte do sistema de como as coisas são geridas neste mundo, e parece que veio para ficar, pelo menos num futuro próximo. E todos sabemos que se há uma coisa que não pode ser facilmente mudada ou derrubada, não importa em que mundo você esteja vivendo, é a hierarquia social estabelecida e as normas distorcidas que a acompanham. No meu antigo mundo, embora se alegue que vivíamos numa sociedade progressista e avançada, onde o conceito de desigualdade há muito desapareceu, não passava de um slogan bem sonoro, cheio de tretas hipócritas, alimentado às massas que eram burras o suficiente para acreditar nele. Ok, abolimos a escravidão porque a considerávamos muito desumana, mas mesmo com esse problema resolvido, uma miríade de outros surgiu quase imediatamente para tomar o seu lugar. Emprego ilegal, enquadramento, tráfico de pessoas e órgãos, prostituição infantil, essas são apenas algumas gotas que surgiram na fossa de merda em que a humanidade se transformou. E aqui está o verdadeiro problema. Todos parecem ter concordado que os culpados pelo estado atual da Terra são os membros da minha geração, os millennials. Que merda é essa? E para piorar, os malditos baby boomers esperam que consertemos tudo enquanto eles continuam sentados em suas bundas preguiçosas, sem fazer absolutamente nada. A grande maioria de nós ainda é estudante do ensino médio ou da faculdade, então como eles podem esperar que encontremos soluções para os problemas que adultos responsáveis e completos com uma vasta experiência de vida não conseguem resolver, mesmo que suas malditas vidas dependessem disso? Além disso, mesmo que por algum milagre eu conseguisse empurrar este mundo em direção às mesmas mudanças que ocorreram no meu mundo, o cenário mais provável seria aquele em que conseguíssemos nos livrar da escravidão, mas ficaríamos com os mesmos velhos problemas de desenvolvimento com os quais a Terra está lutando agora. Pobreza, superpopulação, aumento da desigualdade e coisas do tipo. Felizmente, seguir esse caminho não é uma opção agora, por uma razão muito simples. Como pessoa, não tenho capacidade mental nem carisma para impor qualquer tipo de mudança ou levar adiante o desenvolvimento de qualquer invenção de maior importância, como computadores, aviões ou painéis solares e eletricidade. Outra questão é o fato de que, neste mundo, a escravidão está fortemente ligada ao sistema judiciário e à aparente aplicação da justiça. Assim como vi lá na aldeia, escravizar alguém é uma opção válida para infligir punição aos criminosos, e meu palpite é que essa opção está sendo escolhida com bastante frequência, já que essencialmente lhe dá um servo livre ou muito dinheiro se você decidir vender seu escravo, assim como eu fiz. Nesse caso, qual seria a, talvez não a melhor, mas uma boa alternativa à escravidão? Sinceramente, não tenho ideia, mas pelo menos sinto que mais prisões seriam construídas. E não apenas as pequenas, como aquelas masmorras apertadas que você vê nos videogames. Este mundo precisaria de uma prisão gigante e enorme para todos aqueles aspirantes a escravos. Mas para construir algo assim, seria necessário dinheiro, e quando falamos em dinheiro, é óbvio que a primeira coisa que vem à mente é tributação, mas para arrecadar impostos de forma mais eficiente, a burocracia teria que ser introduzida. Mas para que isso seja introduzido,
precisaríamos desenvolver um sistema educacional melhor para que mais burocratas pudessem ser recrutados para coletar os impostos, que seriam então gastos na construção de prisões, para que as pessoas não precisassem ser transformadas em escravas. Cara, estou ficando confuso com meus próprios pensamentos e isso está fazendo minha cabeça girar. A pior parte é que trazer a burocracia para a briga não seria, de forma alguma, o fim dos problemas e soluções, mas não sei o que deve ser feito em seguida, porque não tenho a mínima ideia de quem e o que mais está conectado à burocracia e como diabos essas conexões fazem o mundo girar. Mas enfim, estou divagando demais. Não vim a este novo mundo com a intenção de me tornar um perpetrador de mudanças sociais ou de algum tipo de retorno de Abe Lincoln. Não. Vim aqui porque queria me matar e estava procurando alternativas. Podemos prosseguir para a parte em que eu realmente posso comprar um escravo? Roxane, minha linda e preciosa Roxane, com esse seu rostinho lindo e suas bazucas saltitantes. Espere só mais um pouquinho, que logo estarei comprando você. Você parece ter chegado a uma conclusão para sua turbulência interior. Michio-sama. Minha explicação elaborada ajudou você a tomar sua decisão? Acho que sim. Então, podemos prosseguir com a transação? Mas é claro. Agora, se você quiser. Alan, o mercador de escravos, estendeu a mão para mim e, quando fez, uma janela semi-transparente com uma mensagem do sistema apareceu diante dos meus olhos. Você quer comprar Roxane, a escrava? Sim, não. Finalmente, o momento chegou. Devo dizer que essa expectativa está se tornando insuportável, a ponto de minhas mãos começarem a tremer. Você quer comprar Roxane, a escrava? Sim, não. Claro que não posso escolher não aqui. Quero comprá-la para ter uma companheira que me ajude em minhas viagens futuras e para libertá-la quando chegar a hora. Você quer comprar Roxane, a escrava? Sim, não. Além disso, talvez ela finalmente seja a pessoa que vai tirar meu V-Card de mim, já que nem Chirihi-san, na vila, nem a bela cavaleira de antes demonstraram interesse em me ajudar com isso. Naquele momento, um pensamento me ocorreu. Nada relacionado à situação em questão, mas apenas algo sobre o qual eu estava curioso. O preço das escravas sexuais é diferente do preço das normais? Não, é praticamente a mesma coisa. Sério? Achei que seriam mais caras. Sinceramente, pensei que fosse esse o caso, já que as escravas sexuais são usadas principalmente para satisfazer os prazeres corporais, como o próprio nome indica. O preço de mercado delas é o mesmo porque as diferenças em suas funções são mínimas, na melhor das hipóteses. Tanto escravas sexuais quanto não sexuais realizam, em geral, as mesmas tarefas, daí a ausência de diferença em seus preços. Então, quais são as diferenças entre escravos homens e mulheres? Alan-san assentiu e continuou. Falando em habilidades de luta e na capacidade de realizar trabalhos manuais, os homens têm mais habilidades do que as mulheres. No entanto, o preço de um homem adulto trabalhador é de cerca de 120 mil nar, enquanto de uma mulher jovem será mais alto, dependendo de sua boa aparência. É verdade que, se for puramente para fins de trabalho, não deveria haver diferença de preço entre homens e mulheres. Mas também é verdade que garotas bonitas são sempre muito caras, um princípio que se aplicava até mesmo no Japão, mas elas são sempre mais procuradas do que os homens. É por isso que, mesmo que custem mais, tenho certeza de que nenhuma escrava fica acumulando poeira por muito tempo. Bem, a história do mercador de escravos começou a ficar estranhamente identificável. Assim como na vida real, as mulheres tendem a ter uma vida melhor, mesmo quando se trata do preço para vendê-las. E por falar em vender, acho que devo reiniciar meu personagem. Desta vez, retirei meus pontos do aumento de 30% nos preços de venda e injetei tudo no desconto de compra, o que resultou em um desconto de 30%. Ok, agora podemos finalmente começar a falar sobre os números reais. Habilidade bônus, não fale comigo agora. Roxane vai ser cara? Vamos ver aqui. Ele parecia estar contando de memória, e então declarou com um largo sorriso no rosto.
Será que ele está satisfeito com o fato de eu finalmente estar disposto a fazer minha compra? Sim, o preço típico de mercado é cerca de 600 mil NAR. O que na real Bem, olhando para sua cara agora, eu provavelmente sei o que está se passando na sua cabeça, Michio-sama, e honestamente, não posso nem te culpar por isso. Então, que tal? Já que fui eu quem te recomendei a Roxane, vou baixar um pouco o preço. 422.800 NAR parece mais aceitável. O comerciante me apresentou algo que deve ter parecido um bom preço para ele, mas para mim ainda era muito caro, mesmo depois de uma queda tão significativa. Respirei fundo e longamente. 422 mil NAR. Que preço é esse? Se ao menos tivesse sido reduzido em mais 50%, eu teria aceitado a transação sem pensar duas vezes, porque, sinceramente, que outra escolha eu tenho? No momento, é comprar um escravo e ter um companheiro de grupo ou seguir sozinho e continuar sozinho, um cenário que eu queria evitar a todo custo. Roxane me cativou completamente. Literalmente, tudo nela me gritava que eu deveria torná-la minha. Seus olhos profundos e brilhantes, seu peito magnífico e seu rosto lindo. O maior problema aqui é que eu só tenho 33 moedas de ouro. Minha ética ou meus sentimentos pessoais não são mais o problema, porque já fortaleci minha determinação de fazer isso. Simplesmente não tenho dinheiro suficiente para fazer a compra, simples assim. Infelizmente, parece que é uma compra que está além das minhas capacidades financeiras atuais. É mesmo? Esta é uma notícia realmente grave. O comerciante respondeu. Se ele estava decepcionado com tal resultado, fez um excelente trabalho em não demonstrar isso nem um pouco. Eu, por outro lado, estava muito decepcionado comigo mesmo. Acho que não temos escolha então. Por que você não dá uma olhada em algumas das outras escravas? Ah, entendi o que está acontecendo. Era tudo parte da sua estratégia de marketing esperta, né? Seu safado. Me mostrando sua melhor escrava primeiro, me deixando louco para comprá-la, só depois me vendendo uma mais barata? É como aqueles bordéis do meu mundo que enganam as pessoas se promovendo com a melhor garota que tem na equipe só para induzi-los a marcar um encontro com ela, mas quando a coisa aperta e eles criam coragem para chegar, tudo o que os espera é a senhora que atende os telefones, que diz que a garota com quem você deveria se encontrar está ocupada com outro cara, ou que ela sente muito, mas não conseguiu chegar a tempo, e então, quando você está se preparando para ir embora, você é, gentilmente, oferecido para escolher uma das outras garotas, apenas para ser pego de surpresa pelo quão recatadas elas são, mas você não pode simplesmente dizer não e ir embora com seu dinheiro a tiracolo, porque um cara corpulento que parece ter acabado de sair da prisão está bloqueando a saída e ameaçando fazer você ficar com o chão se você não se decidir logo. Um exemplo bem específico, eu sei, mas não se preocupe, não estou falando por experiência própria. É claro que um garotinho triste e despreocupado como eu não teria experiência nessa área para sustentar suas histórias. É apenas um dos muitos tópicos sobre bordéis que visitei quando navegava na internet em busca de maneiras de me matar. Aliás, golpistas e operadores de telemarketing costumam usar truques semelhantes, mas com seus próprios toques únicos. Mas, neste caso em particular, não posso dizer que fui enganado por alguém. Simplesmente não tenho dinheiro suficiente para comprar os melhores produtos disponíveis, então não tenho escolha a não ser comprar um substituto mais barato. Certo, vamos acabar logo com isso. Eu já disse A. Então agora não tenho escolha a não ser dizer B. Muito bem. Mostre-me as outras escravas que você tem à venda. Como desejar. O mercador de escravos curvou-se diante de mim e me mostrou outro local. Fomos até a escada nos fundos da loja e seguimos para o terceiro andar. A escada era estreita, mas bem conservada. Nem uma única tábua do assoalho rangia sob nossos pés. Bem-vindo. Quando chegamos lá em cima, fomos recebidos por uma senhora de aparência mais velha. As únicas coisas presentes no andar dela eram um pequeno corredor ao lado da escada e 2 pares de portas, uma à esquerda e outra à direita. Alinhe as meninas para mim, por favor.
Como desejar, mestre. A senhora se levantou da cadeira em que estava sentada, tirou uma pequena chave do bolso, abriu as portas à esquerda e desapareceu lá dentro. Este terceiro andar contém os aposentos femininos. Tudo aqui é administrado por funcionárias, e nenhum homem além de mim tem o direito de entrar aqui. Entendo. Neste momento, todas as meninas estão passando por uma inspeção completa de suas virgindades. Ele explicou como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Mas agora eu entendo por que ele não deixava nenhum homem trabalhar neste andar. Um homem e tantas virgens. A tentação seria insuportável. Enquanto esperávamos no corredor, a voz abafada da senhora pôde ser ouvida atrás da porta. Aparentemente, ela estava fazendo uma chamada após terminar o exame físico. Finalmente, a chamada cessou e ela voltou para nós. Os preparativos foram concluídos. Por aqui, Michio-sama. Ele me guiou até a sala, onde muitas escravas estavam enfileiradas ombro a ombro. Todas vestiam roupas simples e arrumadas, pareciam bem alimentadas, não havia excrementos no chão e a sala em si não exalava nenhum odor particularmente desagradável. Acho que isso era compreensível. Afinal, elas são um produto para ser vendido, então precisam ser mantidas em ótimas condições para não espantar os potenciais clientes. Então essas são todas as escravas que você tem? Isso mesmo. Vá em frente e veja tudo com seus próprios olhos. Sinta-se à vontade para olhar o quanto quiser. Tudo bem. Passei na frente delas e as examinei, uma por uma. Uma parte de mim lamentou que não tivessem sido instruídas a se despir para que eu pudesse ver cada cantinho de seus corpos, mas é melhor não forçar a sorte. Nenhuma delas era tão chamativa quanto Roxane, então ainda não decidi se compro alguma. Todas me olhavam com olhares curiosos, livres de ansiedade e nervosismo, o que me deixou um tanto envergonhado e constrangido com a minha aparência mediana. Acho que elas estão me julgando tanto quanto eu as julgo. Entendo que estejam fazendo isso porque, quando eu finalmente decidir escolher uma delas, a vida dela vai mudar drasticamente comigo como seu novo dono. É isso que significa comprar uma escrava. Não se trata de conseguir uma trabalhadora livre ou um brinquedo sexual, mas sim de dar a ela uma chance de uma vida melhor ou arruiná-la completamente. Algum problema, Michio-sama? Não, sem problemas. Fiquei impressionado com o quão bem cuidadas suas escravas estão. Para ser sincero, é totalmente diferente do que eu esperava ver. Isso não deveria ser nenhuma surpresa. Eu administro um negócio aqui, então, para ganhar vantagem sobre meus concorrentes, é essencial que eu mantenha todos os meus produtos nos mais altos padrões de saúde e vestuário. A comida deles também está sendo manuseada com o devido cuidado. Acredite, elas estão melhor aqui do que estariam de onde vieram antes de serem vendidas como escravas. O tom da sua explicação sugeria que ele devia ter me explicado a mesma coisa que sempre me explicava. Entendo. Essa foi a única resposta que eu pude dar a ele. Além disso, me fez pensar. Este lugar é realmente muito legal, já que os escravos provavelmente não têm muito trabalho para fazer além de talvez manter a loja limpa. Se não fosse pelo fato de que eles seriam vendidos um dia, provavelmente teriam desejado ficar aqui para sempre, ou pelo menos essa foi a impressão que tive do meu tempo aqui e das informações obtidas das palavras de Alan San. Além disso, quanto mais eu olhava para as meninas, mais fácil era identificar algo crítico. O interesse delas por mim não passava de encenação. A primeira, que sorria alegremente há poucos instantes, agora olhava para frente com olhos cansados e desmotivados, como se estivesse prestes a adormecer ali mesmo. Parece que ela perdeu completamente qualquer interesse por mim. A segunda me encarou com um sorriso maroto, como se quisesse me ridicularizar abertamente. Ela até olhou para minha virilha por um breve segundo e riu debochadamente. Se não estivéssemos em uma loja de escravos, eu provavelmente teria dado um belo soco na cara dela, mas como não posso fazer isso, decidi que seria melhor ficar com a minha mão de cafetão por enquanto. Deixa pra lá, Michio, você é melhor do que isso. Não precisa se rebaixar tanto só porque uma escrava tentou agir como uma espertinha perto de você. Na verdade,
isso torna as coisas muito mais fáceis para mim, porque agora tenho certeza de qual delas eu não compraria, mesmo que ela fosse a última garota do planeta. Michio-sama, espero que você as perdoe por demonstrarem alguma atitude em relação a você? Garanto que a intenção delas não é zombar de você, é só que... Sim, seja lá o que for que você diga, você provavelmente está certo. Olha, cara, seja qual for o motivo para esse comportamento insolente delas, não quero saber. Afinal, não estou aqui para bancar o psiquiatra dos problemas delas. Estou procurando uma companheira confiável, não aquela que será apenas um fardo para mim desde o primeiro dia. Na minha opinião, em vez de permitir que garotas como aquela ali façam propaganda negativa para você, seria melhor vendê-la para fazer trabalhos braçais, como trabalhar nas minas ou algo do tipo. Assim, você ainda teria o lucro da venda dela e uma dor de cabeça a menos na sua loja. Mas, sabe, essa é só a minha opinião. Enfim. A próxima escrava tinha olhos muito mais vivos que a primeira, mas, por outro lado, seu rosto não era nada de especial. A do lado dela era bem bonita. Mas não, ela é inviável para mim. O identificar me mostrou que ela era uma aldeã aos 27 anos. E isso é idade demais para minha zona de ataque. A próxima também era bonitinha, mas não tinha peito nenhum, uma tábua de corte de verdade, do tipo que um chefe de restaurante pegaria emprestado quando ficasse sem a sua. A última, aquela que estava atrás da pequena senhorita tábua de corte, ainda era uma criança, mas era bem bonitinha, considerando tudo. E não quis dizer isso no sentido de lolicon, tá? Eu certamente não sou molestador de crianças, prefiro as meninas da minha idade, talvez um ano mais velha. Minha garota ideal, hein? Agora que já vi todas elas, tenho que dizer que são todas muito fofas. O fato de haver alguma diversidade de idade entre elas era definitivamente um ponto positivo, porque tenho certeza de que conseguirei encontrar aquela que combina comigo. Isso é o que eu teria dito se não tivesse visto Roxane primeiro. Para mim, ela era tão bonita que todas as outras escravas pareciam tão inferiores a ela que eu provavelmente não conseguiria vê-las como verdadeiramente atraentes, mesmo se tentasse. Eu caí completamente no truque do comerciante. Mesmo sabendo que ele a mostrou para mim primeiro como isca para comprar as mais feias, sem ofensa, meninas, exceto pela que sorri presunçosamente, vocês podem ir comer merda que eu não me importo, mas eu não posso fazer nada sobre isso. Eu sou um cara jovem, saudável e impressionável, então que outra reação você esperaria quando uma garota gostosa fosse colocada bem na frente dos meus olhos furiosos movidos por hormônios? Diante disso, só poderia haver uma solução para a minha situação atual. Eu saí da sala sem decidir comprar nenhuma das escravas que me foram apresentadas. Provavelmente sabendo que era assim que ia acabar, o comerciante foi embora atrás de mim. Quando saímos da sala, a senhora mais velha de antes nos esperava junto com a Roxane. Será que ela terminou todas as suas tarefas e veio aqui nos ver? Nossa, isso é simplesmente precioso! Eu sabia, ela é um anjo. Ela curvou a cabeça respeitosamente para nós, e foi nesse momento que vi um par de orelhas adornando o topo de sua cabeça. Orelhas de cachorro. Elas eram as PORRA. Orelhas de cachorro. Oh meu doce Jesus, como ela pode ser tão fofa? Ela não estava mais com aquele chapéu de empregada, então suas orelhas estavam bem visíveis para todos. Eram grandes, caídas e fofas, como as de um Golden Retriever. E também pareciam que poderiam ser facilmente escondidas sob o cabelo dela, se ela não quisesse que ninguém as encarasse. Então acho que não adianta perguntar como foi, certo? Certo. Sinto muito, mas parece que voltamos à estaca zero. Parece mesmo ser o caso. Ouviu, querida Roxane? Parece que este cliente gostou bastante de você. O mercador de escravos disse isso diretamente para Roxane. Que PORRA é essa, cara? Você não deveria falar isso assim, tenha compaixão pelo seu próximo. Roxane apenas olhou para mim sem dizer uma única palavra. Quando nossos olhares se encontraram, tudo o que consegui fazer foi desviar o olhar timidamente.
Nunca fui bom em interagir com o sexo oposto e acho que isso não vai mudar tão cedo, mas os olhares fixos sempre foram o pior para mim. Toda vez que uma garota olhava para mim, era quase certo que seu rosto se contorcia em um desgosto incontrolável, como se eu fosse algum tipo de inseto que precisasse ser esmagado sob o salto do sapato dela. Então acho que é natural da minha parte esperar que Roxane faça o mesmo agora. No entanto, para meu espanto, ela não fez nada disso. Ela sorriu. É verdade, não estou te enganando. Um sorriso fraco, só fraco, mas ela realmente sorriu. Eu não esperava isso, mas aceito com prazer. Foi um gesto gentil, mas não muda o fato de que o impossível continua tão impossível quanto sempre foi. Não ficarei satisfeito se não for a Roxane, mas não tenho dinheiro suficiente para comprá-la. Acho que devo esquecer a ideia de comprar escravos e seguir em frente como aventureiro solo. Mestre, se me permite. Sim, querida, eu sei o que você vai dizer. Michio-sama, embora eu não possa baixar o preço da Roxane mais do que já fiz, estou disposto a esperar mais alguns dias. Vamos ver. Você disse que esta é sua primeira visita a Veio, então provavelmente não conhece bem o terreno ao redor da cidade, e também tem a questão do labirinto. Então que tal mais 5 dias para conseguir a quantia necessária de dinheiro? O comerciante continua com seu ataque de palavras sem me dar um único momento para entender o que está acontecendo aqui agora. Será que é mais um dos seus truques? Primeiro, ele me mostrou seu melhor produto para depois me induzir a comprar os mais baratos, então agora provavelmente quer me ter em suas garras com tamanha gentileza. Será que fui descuidado demais? Será que baixei a guarda demais porque a beleza da Roxane me cegou para todo o resto? Não, confie em mim, você não é o único irritado por não ter fundos suficientes para concluir a transação. Mas, contanto que consiga o restante do dinheiro em alguns dias, estarei mais do que disposto a esperar. Você também concorda com isso, certo, Roxane? Sim, muito obrigada, mestre. E ela curvou a cabeça para ele novamente. O que é isso? Por que ele está tão cooperativo de repente? O que está acontecendo aqui? Agora que ele está tão cooperativo, não tem como eu recusar, a menos que eu queira ser considerado um completo babaca. Eu gostaria de acreditar que ele está fazendo isso por pura bondade, mas ele é um comerciante. Gentileza não faz parte do ofício deles, a menos que consigam arrancar algum dinheiro disso. Por outro lado, mesmo que ele tenha segundas intenções, acho que funciona muito bem para mim. Graças a isso, poderei realmente comprar alguém tão bonita quanto Roxane para mim. Além disso, o que os dois teriam a ganhar tentando me enganar daquele jeito? Alan-san mencionou que ela ainda é virgem, assim como todas as outras escravas nesta loja, e já estabelecemos que é assim porque escravas virgens valem significativamente mais do que escravos homens plenamente capazes. Afinal, é pelo dinheiro? Será que o mercador de escravos e Roxane sabem que, assim que eu for coletar o restante do ouro necessário para a compra, provavelmente terei muito mais do que isso e planejam roubá-lo de mim depois que Roxane me matar? Não pode ser esse o caso. Se fosse realmente assim, tal plano não faria o menor sentido, porque Roxane teria morrido junto comigo, e isso impediria tanto ela de receber sua parte do ouro quanto Alan-san de vendê-la para outro cara disposto a desembolsar o dinheiro. Bem, isso tudo considerando que sua explicação sobre a relação entre um mestre e seus escravos não foi inventada. Outra opção é que os dois estivessem apenas tentando me fazer comprar Roxane, usando a boa oportunidade de negócio a seu favor. Aposto que Alan-san acha que, se eu ficar satisfeito com Roxane, estarei disposto a comprar mais escravos dele no futuro, mas sou cego demais para enxergar isso, porque minha ansiedade social paralisante me roubou uma das habilidades mais essenciais que nós, humanos, podemos ter. Ter um pouco de fé nos semelhantes. Fico feliz que você esteja disposto a me dar o benefício da dúvida, mas mesmo assim não posso garantir que conseguirei obter a quantia necessária. Nesse caso, terei que vendê-la para outro cliente, o que não será difícil, considerando quão bonita ela é.
Então o que você está me dizendo é que eu tenho que me apressar e conseguir o dinheiro o mais rápido possível porque outros clientes estão prontos para comprá-la. Foi por isso que você me deu esses 5 dias. Tentei arrancar essa informação dele. Infelizmente, receio não poder lhe contar nada, Michio-sama. Isso é segredo da empresa. Em outras palavras, esse conhecimento não lhe diz respeito. Se você realmente quer comprar a querida Roxane, sugiro que defina suas prioridades para conseguir o dinheiro, nada mais, nada menos. E eu aqui pensando que você estava do meu lado. Não estou do lado de ninguém, Michio-sama. Sou, antes de tudo, um comerciante, um homem de negócios. Contanto que eu receba meu dinheiro, a questão de quem será o novo dono da garota não me importa. Aquela declaração foi cruel, mas também perfeitamente lógica ao mesmo tempo. Eu deveria saber. Claro. Ele é um comerciante, aquele que lida com escravos. Para ele, eles não são nada além de mercadorias que precisam ser vendidas para aqueles que têm dinheiro e estão dispostos a gastá-los, ou para quem pagar mais. Prezado cliente, como eu disse, enquanto forem esses 5 dias, estou disposto a esperar por você. Roxane olhou para mim e sorriu novamente. Seus dentes perfeitamente brancos podiam ser vistos através do estreito espaço entre seus lábios brilhantes, como cerejas. Linda, ela é simplesmente transcendentalmente linda. Tudo bem. Agora que isso está resolvido, Roxane irá para os aposentos dos escravos vendidos. Como desejar, mestre. Farei os preparativos imediatamente. Alan-san contou a notícia para a senhora mais velha. Então acho que isso significa que o jogo está decidido agora. Sim, faça isso. Michio-sama, vamos embora. Você também, Roxane. A senhora mais velha guiou Roxane até a sala em frente àquela em que eu já havia entrado, enquanto Alan-san e eu fomos em direção às escadas que levavam de volta ao térreo da loja. Sim. Senhor cliente, obrigado pela preferência. Roxane se curvou para mim 3 vezes seguidas, cada reverência mais profunda que a anterior. Suas orelhinhas de cachorro balançavam de um jeito fofo. O jogo começou de verdade. Se eu realmente posso ter algo tão precioso para mim, então preciso conseguir o dinheiro, custe o que custar. Vamos. Sim. Nós dois descemos as escadas sem olhar para trás. Ok, agora que ficamos sozinhos de novo, acho que é hora de dar uma cutucada. Você arriscou bastante. E se eu realmente não conseguir o dinheiro? Porque não sou nenhum mago que consegue conjurar coisas do nada, sabe? Comecei a conversa enquanto descíamos as escadas. Acho que não é bem assim. Ouvi dizer que você derrotou sozinho um grupo de criminosos procurados. Se essa informação for realmente verdadeira, significa que você conseguiu ganhar entre 120 mil e 200 mil nar em menos de um dia. Foi um palpite da parte dele, mas não estava tão errado assim. Ele conseguiu estimar a quantidade de nar que consegui com bastante precisão. Mesmo assim, ele parece estar se esquecendo de uma coisa. Quer que eu consiga 420 mil nar para pagar a compra de Roxane. Para conseguir tanto dinheiro no menor tempo possível, a melhor opção seria ir ao labirinto recém-descoberto e torcer para encontrar alguns itens valiosos lá. Mas, se eu quiser que tal escapada não seja nada mais do que um glorioso método de suicídio, primeiro terei que formar um grupo, e formar um grupo significaria a necessidade de dividir o saque obtido ao saquear o labirinto igualmente entre todos os membros do grupo, o que diminuiria automaticamente meus ganhos pessoais, a ponto de obter a quantidade desejada de nar ser praticamente impossível de alcançar. O que o mercador de escravos não sabe, no entanto, é que há apenas 2 dias eu não passava de um adolescente deprimido que queria acabar com a própria existência miserável, sem ter conquistado nada e sem obter dinheiro algum, fossem os ienes do meu mundo ou os nars deste mundo. Mesmo depois de ter sido transportado para cá, a única razão pela qual consegui limpar o chão com aqueles bandidos foi porque consegui obter uma arma ridiculamente poderosa para mim depois de inúmeros experimentos com pontos de bônus e as habilidades. O mesmo vale para extrair o máximo de dinheiro possível de todos.
Se não fosse pela opção de redefinição de personagem, que pode ser usada quantas vezes você quiser, e pelo fato de que realizar uma redefinição leva menos de 1 minuto se você souber exatamente o que deseja redefinir, eu não teria tanto dinheiro comigo quanto tenho agora. O que estou tentando dizer é que só tive sucesso até agora porque meu tratamento especial como jogador me permitiu me tornar uma espécie de semideus em comparação com todas aquelas pessoas que achavam que um coelho lento ou um gummy slime eram monstruosidades aterrorizantes que deveriam ser evitadas a todo custo. Só estou dizendo que você deve se preparar para ficar extremamente decepcionado, só por precaução. Sim, você não precisa se preocupar com isso. Mas minha intuição me diz que você vai ficar bem. Acho que já mencionei isso antes, mas tenho um ótimo olho para avaliar pessoas e seu valor como potenciais parceiros de negócios. Cara, de onde vem essa sua confiança e por que você não compartilha um pouco dela comigo? Com esses pensamentos em mente, retornamos ao quarto de hóspedes onde estávamos sentados inicialmente. Atualmente, só existem 2 maneiras de obter dinheiro que me permitam atingir meu objetivo. Uma delas seria saquear o labirinto sozinho e torcer para que desse certo. O cenário ideal seria encontrar itens de drop valiosos o suficiente para obter pelo menos 100 mil NAR por dia, chegando a 500 mil NAR após 5 dias. O suficiente para comprar Roxane e apenas o suficiente para ter algum troco para as despesas iniciais de hospedagem e alimentação. Honestamente, porém, tal resultado é extremamente improvável. Normalmente, um pedaço de pele de coelho custava 10 NAR, então, para conseguir uma quantia significativa de dinheiro com ela, eu teria que caçar um monte deles, e mesmo assim não tenho como saber se todos esses encontros terminariam comigo conseguindo um item que eu quero. Pelas informações que reuni até agora, parece que um inimigo derrotado só pode deixar um item para trás ao morrer, e nem sempre será o mesmo. Supostamente, também existem monstros mais fortes que dropam itens mais valiosos e com raridade maior, mas ainda não se sabe se serei capaz de lidar com eles sozinho. Outra opção seria caçar mais bandidos e coletar as recompensas oferecidas por suas cabeças. Se a quantia média for 160 mil NAR, eu conseguiria obter a quantia necessária um pouco mais rápido. A confiança do mercador de escravos vem disso? Sinceramente, não sei se devo considerar isso incrivelmente ingênuo ou progressista da parte dele. Mas acho que ainda sou ingênuo também, já que uma parte de mim ainda não quer admitir que este é o mundo real, assim como aquele que deixei para trás quando molestei aquele botão sim. De volta à vila, eu sinceramente pensava que isso não passava de um jogo ultra-realista, e é por isso que não tinha reservas em transformar os bandidos que a atacavam em salame, e além disso, fiz isso principalmente em legítima defesa. Mas agora as coisas vão ser diferentes. Não estamos mais falando sobre se defender, estamos falando sobre agredir outras pessoas, criminosas que sejam, mas isso não vem ao caso, para que eu pudesse trocar suas vidas por dinheiro que será usado não para algum empreendimento cavalheiresco, mas pelo motivo sórdido de satisfazer meus próprios desejos egoístas. O único problema real com essa abordagem seria encontrar um grupo suficientemente grande de bandidos ou alguns menores perto da cidade ao longo do período de 2 dias. Aquela bela cavaleira disse que o grupo que eu havia despachado na vila era o mesmo que operava nas favelas de Veio, então provavelmente posso presumir que nenhum outro grupo tomaria o lugar deles, pelo menos por enquanto. Com base no meu conhecimento de videogames, todos os criminosos da cidade se esconderão nos esgotos ou se mudarão para seus esconderijos fora da cidade, provavelmente em cavernas ou acampamentos nas profundezas da mata. Persegui-los seria uma questão completamente diferente se eu conhecesse o terreno ao redor de Veio como a palma da minha mão, mas sem esse conhecimento, correr às cegas pela floresta poderia ser uma enorme perda do meu precioso tempo. Quanto às outras maneiras de atingir meu objetivo, acho que poderia tentar fazer a única coisa que todos que foram enviados ou reencarnaram em outro mundo tentariam mais cedo ou mais tarde. Usar meu conhecimento do tempo que passei na Terra combinado com minha habilidade de identificação para multiplicar a quantidade de dinheiro que já possuo, mas como eu disse antes, sou apenas um estudante médio do ensino médio que não sabe nada sobre economia e os processos que a governam, então eu não saberia o que fazer, mesmo se o método e os recursos estivessem bem na minha frente. E, até onde eu sei, não existem truques para ganhar uma grande quantia de dinheiro em literalmente alguns dias.
Ficar podre de rico sempre envolve investimentos de longo prazo com grandes quantidades de risco. Supostamente, os bandidos que você derrotou tinham equipamentos decentes. Talvez vendê-los para as lojas aqui na cidade seja uma boa maneira de começar? O mercador de escravos sugeriu assim que voltamos para o quarto de hóspedes e eu me sentei no sofá. Como se eu já não soubesse disso. Certamente, se eu vendesse Durandal, é mais do que provável que eu recebesse 100 mil nar por ela, talvez até mais. Quanto às espadas de cobre, na minha opinião, elas são apenas facas de manteiga gigantescas e glorificadas, inadequadas para lutar nem mesmo contra os bandidos, mas também contra os monstros mais fracos, então não acho que valeriam tanto assim para começar. Mas como a única arma visível para os outros é a que eu tenho equipada no momento, não há como Alan San saber sobre Durandal. Quando cheguei aqui, tudo o que eu tinha comigo era uma espada de cobre nas costas, mas agora também tenho uma cimitarra presa no meu cinto. Da perspectiva de um estranho, acho que pareço algum tipo de maníaco por armas ou um colecionador de espadas. Agora vamos ver. Combinando o dinheiro do prêmio e o dinheiro obtido do chefe da vila com o que eu provavelmente receberia vendendo Durandal, acho que conseguiria obter os 420 mil nar necessários sem muito esforço. A questão é que, aconteça o que acontecer, eu não posso vender Durandal de jeito nenhum. Nunca. Se eu fizesse isso, ela estaria perdida para sempre, e isso significaria uma perda dupla para mim em a de uma arma poderosa e os pontos bônus que gastei para obtê-la. Mesmo que obter Roxane seja tudo para mim agora, perder Durandal seria equivalente a perder tudo, porque sem Durandal, não poderei garantir a segurança de Roxane. Perder uma arma tão valiosa significaria problemas sem fim para nós dois. Não, aquela espada é meu trunfo absoluto. Mesmo que isso signifique enfrentar mais dificuldades e adversidades, não posso me separar dela, custe o que custar. Se eu escolher entrar no labirinto, conseguirei ganhar uma quantia suficiente de dinheiro com isso? Preciso reunir informações sobre maneiras de obter dinheiro sem parecer muito suspeito. Primeiro, vamos tentar obter o máximo de informações possível sobre assuntos relacionados ao labirinto. Pode. Não será uma quantia exorbitante, mas pelo menos será constante. A quantia exata dependerá da sua habilidade e sorte, mas acho que 1000 nar é o valor mínimo que você pode conseguir por um único item encontrado lá. Depende da sua habilidade e da sua sorte. Acho que sim. Mas como os itens comuns me renderiam tão pouco, ainda seria impossível conseguir dinheiro suficiente com eles. 1000 nar por item, hein? Embora isso possa ser bom a longo prazo. No momento, o tempo não é exatamente meu aliado. Posso vender os itens encontrados para uma guilda? As guildas dos exploradores e dos aventureiros ficam aqui nesta cidade. A guilda dos exploradores fica no segundo prédio à direita, do outro lado da estrada principal. A guilda dos aventureiros fica no centro da cidade, no lado oeste. Só entre nós, eles não se gostam muito. A guilda dos aventureiros e a guilda dos exploradores não se dão bem, como é de se esperar. Ter uma classe de explorador pode não ser uma má ideia. Que tal caçar bandidos e coletar recompensas por suas cabeças? Certamente é uma possibilidade, mas eu não recomendaria, se você quer minha opinião honesta. Não. Recomendaria? Sim, e por vários motivos. Por exemplo, o único lugar onde a guilda dos caçadores de recompensas está localizada é na cidade imperial. Caça a recompensa. Então pode realmente funcionar como uma classe, não é? Era de se esperar. Se você pode se tornar um ladrão roubando algo e um herói salvando uma vila, então, seguindo essa lógica, caçar bandidos e afins deveria te tornar um caçador de recompensas. Pelo menos eu pensei que seria assim, mas aparentemente eu estava enganado, porque quando verifiquei meu próprio status, não recebi nenhuma classe. Talvez seja necessário entrar em uma guilda específica primeiro? Um caçador de recompensas? Você precisa acumular muita experiência caçando criminosos para obter tal título. Entendo. Aparentemente, o pré-requisito para essa classe é ter uma classe de guerreiro no nível 10 ou algo assim. Mesmo assim, você não conseguirá proteger tudo ao seu redor simplesmente sendo forte.
Casse bandidos suficientes como um caçador de recompensas e você rapidamente ganhará notoriedade no submundo do crime, tornando-se alvo de todos dispostos a se vingar ou aumentar sua infâmia. Quando isso acontecer, você não estará seguro em lugar nenhum, nem mesmo atrás dos muros da cidade imperial. Do ponto de vista de um criminoso, os caçadores de recompensas devem ser seus inimigos jurados. É natural que ambos se detestem. É natural que ambos os grupos queiram vingança se seus membros forem prejudicados. Eu já matei muitos deles, então. Já fui rotulado como um alvo em potencial? Se você matar muitos bandidos, poderá acabar se tornando alvo de outros bandidos? Parece que caçar bandidos pode não ser uma opção tão boa quanto eu pensava inicialmente. Matar ou morrer. Essa deve ser a lei absoluta deste mundo. Mas mesmo que você seja forte o suficiente para matar muitos, aqueles que virão atrás deles acabarão te derrubando. A história provou isso repetidamente. Bem, pelo menos no meu antigo mundo. Isso mesmo. E o prêmio em dinheiro recebido dessa forma não vale o risco de você e seus parentes serem alvos de outros bandidos. Então é possível que os bandidos que matei durante o ataque à vila tivessem recompensas extraordinariamente altas por suas cabeças? Aquelas que iam muito além do preço normal pago pelo extermínio de sua laia? Não, não pode ser isso. Pitsker-san contou o dinheiro da recompensa pela morte deles com bastante precisão, então imagino que não deve ter sido nada de especial. De qualquer forma, exterminar os bandidos deve ser meu último recurso. Primeiro, eu deveria tentar a sorte no labirinto. Tudo bem, acho que aprendi tudo o que queria saber agora. Mais uma última coisa antes de ir. Se eu quiser ficar nesta cidade por mais tempo, há alguma pousada ou hotel que você recomendaria? Não quero nada chique ou muito caro, mas pelo menos algo confortável, com boa comida e camas macias. Essas são condições bem específicas, mas se você procura algo que seja um meio termo entre acessível e confortável, tem o Pavilhão de Veio, uma pousada localizada na extremidade sudoeste da rotatória no centro da cidade, deve ser o lugar ideal para você. É administrado pela Guilda dos Estalajadeiros, então posso garantir plenamente a qualidade deles. Ok, irei para lá imediatamente. Não sei o que pensar dessa Guilda dos Estalajadeiros, mas não deve ser um lugar ruim se Alan San está me recomendando. No mínimo, deve ser melhor do que passar a noite nos estábulos ou sem teto algum. Levantei-me do meu lugar. Agora que já tínhamos dito tudo o que precisava ser dito, não havia mais motivo para eu ficar ali. Por enquanto, preciso garantir um lugar para ficar, mas a partir de amanhã de manhã, terei que me esforçar tanto quanto me esforçaria para bater na minha carne numa sexta-feira à noite. Espero não ter que cuidar disso sozinho por muito mais tempo. Então estarei aguardando ansiosamente seu retorno em 5 dias, Michio-sama. Despedido por essas palavras de despedida, deixei a loja do mercador de escravos e segui em direção ao meu novo objetivo: juntar dinheiro suficiente para comprar Roxane. E acho que não preciso me repetir, mas farei isso só para me animar. O fracasso não é uma opção aqui.